TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br e o fantástico ou não TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e hoje nós falaremos de um Super Sentai muito maneiro. É Go Buster, certo? Não é Ghostbuster, hein? Nada de caça-fantasmas, hein? É Go Buster. Certo, Senna? Certíssimo, Sr. Gil. Eu sou o Senna e já estou aqui logado na rede mundial de computadores para falar desse Sentai que é pura tecnologia. Não é feitiçaria, é tecnologia. Não é feitiçaria, é tecnologia. É, um Sentai que morfa, né, cara? Que gosta de um energético, né? É, um Sentai que deixou tudo pronto para virar Power Rangers, mas eles não quiseram fazer ali na hora. Deram uma esperadinha, né? Nossa, é verdade, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Quem são os escolhidos? Quem são os premiados? Estão aqui conosco hoje. Esse tema, esse podcast, inclusive, é a escolha de um deles que está participando conosco, porque quem apoia o TokuCast sempre em vantagem. E esse cara, além de apoiar o TokuCast, ele escolhe o tema como padrinho, e agora ele é praticamente parte do grupo já, porque nós vamos enfiar ele em várias questões aí no ponto aí que está conosco. É, Gil, vamos começar por ele, que já tem a gente até passou a senha do servidor para ele, já tem acesso total. E eu queria pedir também para vocês agora pra gente fazer uma brincadeirinha, que inclusive foi a ideia do nosso querido padrinho, para cada um que se apresentasse falar um ponto fraco, igual os personagens, o nosso trio principal, né? Começando por ele, nosso querido padrinho Bebeto. E aí, pessoal, aqui é o Bebeto, e o meu ponto fraco é uma pizza. Eu não posso ver uma pizza que eu já quero comer. E se eu deixo de comer, eu fico que nem a Yellow Buster. Fico cabaleando aí pelos cantos. E vamos com ele, nosso querido, o maior Switch Actor do Brasil, quiçá do mundo, nosso querido Diego Ramiro. Ai, meu Deus do céu. Eu recebo esse elogio, Eu sou de uma religião que é pecado pular a abertura e a ending de Go Buster, porque ela é viciante, maravilhosa. Mas qual delas? Ah, é verdade, tem duas aberturas, né? A primeira eu acho melhor que a segunda. Mas a ending, eu faço a coreografia, cara. Eu me sinto uma criança japonesa de 7 anos. E o meu defeito é que eu amo demais. Meu coração é muito grande. Esse é o meu defeito. E fechando aqui o nosso time, estamos com ele, que é sempre bem-vindo, o maior cosplayer de Change Dragon do mundo. Fotos do Change Dragon passeiam aí pela internet, o pessoal achando que é oficial da Toei, mas é o cosplay dele, nosso querido Dani Tsurugi. Obrigado, Senna, sou Dani Tsurugi, seja bem-vindo, Senna. Meu ponto fraco, eu não sei meu ponto fraco. Tem tanta coisa assim que eu olho e já quero, não sei. Tem tanta coisa, não vou dizer. Mas isso me fez ganhar nos concursos da camiseta de Tokusatsu molhada. Isso que o Diego Ramiro falou me fez lembrar também que eu já dancei o encerramento de Go Busters, mas com uma coreografia de Everybody da Madonna do show de 93. Olha aí. Bem específico, hein, gente? Eu achei que era Backstreet Boys por um momento. Everybody. Não, é da Madonna do show, a última música do show do Gay Show de 93. Tem imagens? Bem detalhado, bem específico. Eu cantando, eu dançando, não. Eu não deixo assim, não. Isso. É melhor. E Senna, não vamos escapar, né? Ponto fraco, conta o seu e conta o meu. Bom, o meu ponto fraco é goiabada, né? É ruim demais, né, cara? Tanto que a goiabada do sítio do Pica-Pau Amarelo era de marmelo, e se você colocar queijo na goiabada, vira um nome de tragédia, que é Romeu e Julieta, que morreu todo mundo. Então, é meu ponto fraco. Eu não gosto de goiabada. E você, Gil? Cara, o meu ponto fraco é cerveja, cara. Vem falar cerveja, eu perco totalmente a linha de raciocínio e já começo a salivar, já. É isso. Você já esqueceu até o filho na escola porque tava tomando cerveja ou não aconteceu isso até hoje? Não, tem uns boletos quando chega também que eu fico igual o Red Buster aí, fico travado, cara.
Tem que fazer na minha vida. É o piripaque do Chaves. É igualzinho o Hiromu, velho. O Hiromu só cavado. Tem uns boletos que é difícil. Mas vamos lá, vamos falar de GoBuster. Enquanto o nosso editor Rafael passa aí algum trecho da série pra vocês, nós vamos aqui nos preparar para bater um papo sobre este Super Sentai. Go, let's go! It's Morphin time! Red Buster! Blue Buster! Yellow Buster! Busters! Ready! Go! Bakuman Sentai GoBusters é a 36ª série da franquia Super Sentai. Ela foi exibida entre 26 de fevereiro de 2012 até 10 de fevereiro de 2013. Rapaz, já faz tempo, né? Não parece tão boa que ela é, bem filmadinha. Com um total de 50 episódios. É claro que é uma produção da Toei Company. E é claro que ela foi exibida na TV Asahi. Porque estamos falando de um Super Sentai, né? Então tudo certo. E claro que tem Bandai no meio, né? Nós já falamos aqui de uns 20 Super Sentais, né? Tem algumas informações que nem precisa dar mais, né? Ela tem uma temática baseada em tecnologia, em cyberterrorismo, né? Sempre a Toei aproveitando aí, a Toei, a Bandai e a TV Asahi aproveitando aí temas em voga no momento. E esse começo daquela década de 2010 tinha muito sobre isso mesmo, né? E a série também se destacou um pouquinho por abandonar, né, esses elementos místicos, né? Comuns nas temporadas anteriores, apostando numa narrativa mais pé no chão, né? Tentou ser bem diferente. Afinal de contas, ela foi a série que substituiu o Gokaiger, e Gokaiger foi uma homenagem a toda a franquia, trazendo diversos elementos para compor ali sua história, né? Então o GoBuster, ele não foi um diferencial só no visual, que saiu do spandex pro couro, né? Ele também foi uma mudança, apesar de ser a mesma fórmula, né? Teve uma mudança narrativa, teve alguns incrementos aí. E a gente pode falar agora, né? Antes de falar de como nós recebemos a série na época. Eu tô um pouco decepcionado com você, Gil. Por quê? Porque a série, ela tem... A temática dela não é só... Pelo menos a descrição dela, né? Não é só tecnologia. Tem outra coisa que você gosta muito na descrição da série. Espionagem 07. Espionagem, Gil. Ah, mas de espionagem não tem nada, cara. Pra mim é só cyberterrorismo só ali. É que os gadgets, né? Os gadgets têm uma pegada de espionagem e tal. Tem mesmo. É que o começo da série engana um pouquinho a gente, né? Sim. Inclusive no começo da série, você acha que essa questão de um outro mundo, onde tem uma energia diferente, vai ser mais explorado, e depois você meio que esquece e parece que tá na Terra normal, né? Mas essa questão das inovações aí que você tava falando, que eles tentaram trazer esse gostinho, né? Depois de algumas repetições de temas e tal, dá até pra você ver na questão de como enfoca os robôs. Eu sinto que o peso que tem os robôs nessa série, ele é um pouco mais sério, e o jeito de filmar tem mais peso também, né? Isso também fazia parte de uma proposta de renovação deles aí. Eu olhando nos making-offs, assim, tal. E aí, numa dessa, o pessoal na época sentiu que tinha inovação? Ou eles sentiram que era mais do mesmo? Pelo menos os produtores, eles sentiram pressão após Gokaiger, né? Então eles não quiseram mais repetir a fórmula. Não, Dani, assim, não foi isso não. A fórmula é a mesma. Eles mudaram elementos dessa fórmula de narrativa e visual, entendeu? A ideia dos produtores é porque assim, eles vieram de Gokaiger, que era uma série comemorativa, e eles tiveram uma arrecadação muito alta, né, cara? E Ranger Key, por exemplo, de item de Gokaiger, vendeu absurdamente, né? Então eles não tinham como colocar uma série parecida, né? Diferenciar para poder vender brinquedo. Eles não queriam diferenciar porque eles queriam fugir da fórmula. Eles tiveram que dar uma perfumada de outra maneira para poder garantir que o brinquedo continuasse vendendo. Tanto que foi o que não aconteceu. Não aconteceu com a audiência também, né? A audiência de Gokaiger foi em média 6,6%, e a audiência do GoBusters, pegando a média da série toda, é 4,1%.
Pronto, acho que a gente pode falar um pouco sobre as percepções iniciais da série, porque o próprio nome ele enganava, né? Aí nisso, quando a série ela foi revelada, esse nome Go Busters confundiu muita gente. Tinha gente que achava que tinha algo a ver com Ghostbusters, alguma coisa de fantasmas, alguma coisa de caçador, e não tinha nada a ver. E outra coisa que eu me lembro muito da época é que a série ela era tão diferentona que ela referencia Power Rangers. E na época, pelo menos na época, isso gerou muita polêmica. Sim, sim. O que a gente falou na abertura, né? Que eu até fiz uma brincadeira. A série deixou tudo pavimentado ali, né? Pra virar um Power Ranger, porque uma produção Power Rangers, né? Porque os robôs são Megazords. Na hora que eles vão se transformar para It's Morphing Time, né? Let's Morphing, né? Tem todo os esqueminhas ali pra ter virado no Power Rangers, e acabou sendo pulado, né? 7 anos depois só que foi adaptado pro Power Rangers Beast Morphers. Tem uma coisa que me marcou muito lá na época, que eu me lembro até hoje de uma matéria, eu não sei se era de um fansub, mas que dizia, tipo assim, It's Morphing Time, né? Botava um ponto de interrogação e exclamação. Aqui não. Então, foi algo que naquela época causou muita polêmica, mas que hoje eu acho que o pessoal eles já se esqueceram disso. E hoje as críticas que eu vejo à série é mais por ela ser uma sucessora de Gokaiger do que por ela referenciar Power Rangers ou por ser o que ela é. Na época do Fórum Toku Brasil, você vê como é que é engraçado, né? A gente também muda também muito a cabeça. Agora que a gente estuda mais Tokusatsu do que só curte, né? Essa bobagem de preocupação com esse Morphin Time aconteceu em poucos fandoms, sabe? Porque algo que já foi desmistificado, né? O público japonês tem problema zero com Power Rangers. Zero. Inclusive, eu tava buscando até alguns comentários de fãs japoneses mesmo, que eles acharam super divertido a questão da Toei reciclar bordões dos Power Rangers, né? Com brincadeiras tipo assim, se a adaptação usou, por que não o original pode usar também, né? E aqui no Brasil eu lembro também, Bebeto, como eu tava, a gente vivenciou a mesma coisa, né? Eu lembro de muita choradeira por causa de Power Rangers ou o meu Super Sentai. Oh, Deus. Tinha umas reclamações assim. Existe isso. Quando eu particularmente achei genial, né, cara? Achei genial. Inclusive, até foi uma ideia interessante pra tentar vender e, de novo, ser diferente, né? Eles vieram de sucesso gigantesco pelo Gokaiger. O nome Go Buster também foi uma decisão pra diferenciar. E se tivesse dado certo, tá? Se tivesse dado muito certo, talvez nós teríamos outros Busters, né? Talvez. E essa parte do Go Buster que o Beto falou, é verdade, cara. Muita gente confundia, até hoje muita gente confunde com... Até hoje eu às vezes vejo um comentário de alguém brincando ainda com Ghostbusters. Que quando antigamente tinha quando vazava o nome de Super Sentai, vazava só em japonês, né? E Go Buster seria Go Busters, né? E Ghostbusters em japonês é Ghostbusters, né? É bem parecido, né? E Tokumei mesmo, Será? Tokumei é missão especial. Missão especial, esquadrão de missões especiais vão caçar. Ainda falando de etimologia, né? É interessante que Go Busters é o único Sentai que o nome tá no plural, né? Go Busters, né? Nenhum Sentai outro Sentai é desse jeito, né? Não é os... não é Changemans? Não, porque Changeman é não com A, né? Como falar? Isso só aconteceu depois em Dawn Brothers, né? É verdade, Dawn Brothers também. Verdade. Ele é o primeiro, né? Eu não quero ser polícia da pronúncia de ninguém, gente, mas é interessante pra quem cria conteúdo. Pra quem cria conteúdo buscar as nomenclaturas corretas das coisas. Sim, sim. Isso aí que vocês estão mencionando sobre essas rixas aí de fóruns e tal, é um negócio muito novo pra mim, gente. Eu confesso. Pra mim também. Um dia eu até cheguei, alguém perguntou assim pra mim, mas Power Rangers é Tokusatsu? Eu falei, óbvio. Porque pra mim nunca foi diferente, entendeu? Isso aí dava... Tem gente que jurava o outro de morte, cara, na internet. Nossa, cara, pra mim era tipo, é igual A mais B, entendeu? 1 mais 1 é 2. Eu falei, óbvio que é. E aí, bom, aí tomando esse ponto, né, uma coisa que eu percebi na época foi exatamente o que a gente encontra hoje de informação, né? Quando saiu, em 2012, né, 2013, 12, né, quando estreou, não tinha tanta informação como nós temos hoje, né? Então, um pouco de informação que subia, que a gente tinha na época, de Terebi, de alguns sites japoneses e tal, da galera do fórum, que sempre tinha galera que trazia informação que tinha no Japão,
era uma fração disso que nós encontramos hoje, né? A Toei tentando dar uma renovada e uma mudada também, porque ela sabia que tinha custado um pico muito alto com o Gokaiger, né? Então ela tinha que ou fazer igual, né? Ou fazer diferente. Ela optou por fazer diferente, né? E visualmente isso era muito claro, né? Porque era como eu comentei, né? Era a mesma fórmula, mas a cena de ação era diferente, era filmada um pouco diferente. A roupa é diferente, sabe? Eles tiram o capacete, coisa que era muito mais das adaptações, né? Do que do Super Sentai. A parte de vídeo, assim, a parte de filmagem também, tudo eu senti que era um pouco diferente em Go Busters. Assim. A parte de filmagem, principalmente a parte dos robôs, pra mim é uma diferença absurda de uma série pra outra. Absurda. E todos os making-offs que eu vi, assim, era a mesma fala de diretores de ação, diretor de cinematografia. Ele falou, não, na parte dos robôs a gente quer dar mais peso, que é algo que tava se perdendo um pouco, inclusive com os ângulos, a movimentação deles, a textura dos robôs e tal. E eu percebo mesmo. Mas talvez o pessoal na época não percebeu, né? É que a gente hoje tem mais acesso a esses making-offs, também é o que você tá falando, né? E o ponto da espionagem que o Senna levantou, apesar de ter sido realmente algo que, né, a produtora da Toei na época, a Naomi Takebe, a produtora da Toei, a Naomi Takebe e a Yasuko Kobayashi, que era a roteirista, eles realmente buscam a inspiração em Goranger, né? Que era o esquadrão secreto, que era espionagem. Mas acabou que a série levou o ponto de ser só um esquadrão só, contra cyberterrorismo ali, praticamente, né? E os elementos de espionagem se perderam. E eu senti falta, porque no começo, quando eu vi ainda falando da percepção na época, eu fiquei empolgadão também. Pô, cara, legal, espionagem. Mas depois não tem porra nenhuma disso aí. Então, será que essa série foi a primeira série aí da leva de séries que a Toei tentou criar algo novo? Porque a série em si ela já é bem diferentona. Mas, como já tem aí quase 15 anos, a série a gente pôde ver que a gente passou por outras que também tentaram algumas coisas diferentes para mudar a fórmula, mas que talvez não conseguiram. Então, Go Busters tentou uma coisa, mas a gente viu que lá em Kyoryuja eles voltaram tudo pro básico de novo. O que eu sinto, assim, a percepção que eu tenho como fã, isso não é nada assim. Todo o Sentai que veio depois das séries comemorativas do Garanger, né, de 25, a série depois sempre tenta dar uma mudada em alguma coisa, né? O Hurricane já teve, apesar de Lopatos, o pessoal, a própria Toei considera como 2 Sentais, né? Mas lá os Goraijas no Hurricane já era praticamente um outro Sentai junto, né? Gyakirenja também é bem diferente, né? Então, eles tentaram ir para outro caminho com o Go Buster também. E é muito difícil você criar algo depois que você já criou algo épico, né? Como o Gil bem salientou do Gokaiger, né? Então... aquele ponto que a gente não pode esquecer, né? A fórmula do Super Sentai tá bem definida desde a de Battle Fever J praticamente. E a mesma fórmula básica, assim, sabe? O copia, mas não faz igual que a Toei faz a cada ano. Esse ponto que o Senna falou, vocês vão perceber isso assistindo, pensando agora, por exemplo, revendo, relembrando os Super Sentais. Muito se fala de algumas séries que inovaram, mas se você pegar os anos 80 todo, cada série faz o seu né, arroz com feijão ali, dentro de uma mesma fórmula, sabe? Tem episódios de Changeman, de Bioman, de Flashman, de Maskman, de Liveman, é basicamente a mesma história, de uma forma diferente, né? A Toei, isso, eu vou falar a minha opinião, tá? Eu não considero nem direto uma inovação, é a mesma fórmula, com uma linha narrativa diferente. Isso é um ponto importante, linha narrativa. Zyuranger foi uma inovação. Zyuranger eles já mudam. Eles vão... E se percebe isso em muitas coisas, comparando com as séries anteriores, né? E aí o que eles estabelecem em Zyuranger, você vê também, não mudou a forma dos anos 80, também uma forma tal, mas a linha narrativa, ela vai seguindo. Aí você chega num ápice também. Na minha opinião, Google Five, por exemplo, e Time Ranger já é também uma tentativa de animação por essa série de 2000, sabe? Ela vai fazendo ela vai arriscando algumas coisas em algumas séries, as pós-comemorativas, como o Senna disse, sempre tem algo para arriscar, como o Gekirenja, né? Como o Gekirenja, como foi também no Hurricandia, Go Buster também, ou às vezes ela arrisca na comemorativa, né?
como foi o Zenkaiger, né? Mas são boas, sim. E Lupin Ranger versus Pato Ranger já é um risco um pouco maior, né? Na estrutura, né? E esse ponto de vender muito, assim, podem prestar atenção. Quando a série ela é muito boa e faz muito sucesso, a série seguinte, a Toei, ela tenta mudar um pouco. Ela não muda a fórmula. Não muda a fórmula. Ela muda a narrativa. E ela muda a temática. Ela muda de uma forma drástica. Podem ver que de Go Buster para Kyoryuger foi uma grande mudança. Kyoryuger também foi sucesso. Tokyuger é totalmente diferente. Mas isso que você colocou aí em perspectiva, né? A gente analisando hoje em dia, você percebe que a série sofreu um pouco mais na época de lançamento, mas todo mundo que revê hoje em dia fala, caramba, eu acho que ela foi injustiçada. Porque é uma ótima série, só que tava justamente atrás de uma gigante, que foi Gokaiger, né? Então, mas isso aqui não é tão legal assim. E você vendo hoje, cara, tem todos os elementos, tinha tudo pra ser um sucesso também, né? Se fosse lançado talvez num outro momento. Pois é, e hoje as críticas que eu vejo da série é mais por ela ser a sucessora de Gokaiger, e não por ela ser o que ela é. Então, as pessoas olham muito mais pra série anterior do que pra ela mesma. Mas hoje a gente vai olhar pra ela, como ela é. Tem um ponto interessante também, a Toei usa o artifício de uma segunda abertura, normalmente quando a série tá com audiência baixa. Kamen Rider Z atualmente, né, é fora da curva, né? Mas ela usa esse artifício em Kamen Rider em Skyrida, usou o artifício aqui. Normalmente ela usa esse artifício assim quando ela precisa dar uma chacoalhada, né? E ela usou aqui também, né? Nunca tinha feito essa associação. E um ponto importante, tá? Ainda de Gokaiger. Tanto que foi tão forte o Gokaiger que o próprio crossover com o Go Buster, a turma do Gokaiger engoliu o Go Buster, né, cara? Sim. Cara, engoliu. Nossa, e a Toei ainda elevou o capricho ainda do lado do Gokaiger nesses crossovers aí. Cara, você leu meu pensamento, porque hoje eu assisti esse crossover de Gokaiger e Go Buster, e eu assim, caramba, eu acabei de assistir de novo o Go Buster, que série legal, mas quando eles estão junto com o elenco de Gokaiger, cara, não tem jeito. O elenco de Gokaiger é perfeito. E engole mesmo, engole. Você nem vê o resto, sabe? Porque ali só tem prata mesmo. Então, cara, que triste isso, né? Porque eles são bons também. É que Gokaiger é imparável. Mas aproveitando que a gente falou de Gokaiger, a série também tem um elemento interessante que a gente vai pontuar depois, né? Que Gokaiger ali você teve a volta da comemoração, né? Do aniversário de Gavan, né? Com até o Kenji Oba aparecendo e tudo tal. E em Go Busters também, né? Os caras fizeram uma ligação com a franquia Metal Hero. Trazem o Gavan, né? Trazem o Gavan, o Type D, né? Sim, que já esteve no Brasil, inclusive, hein? Já esteve no Brasil. Os dois, né? O velho novo, quer dizer, um terceiro agora, né? E infelizmente ele virou o Capitão Chaco. É, verdade. Eu não tenho problema nenhum com a adaptação do Gaban, nem com o do Jiraiya lá, tá? No Mas o Capitão Chaco não dá, O problema é o nome, cara. O nome Capitão Chaco eu achei muito bosta, velho. Chaco, eu tô em cima, tô embaixo. Cara, foda. Acho que eles estavam assistindo o original e ouviram Chou Chaco, sacou? Ah, e certeza que é isso. E alguma vez eu falei assim, Chou Chaco, Capitão Chaco. E é isso aí. Não pode ser, cara. É banda de axé, né? O Capitão Chaco. Um outro ponto também da série no começo, Bebeto, foi os robôs, né? Porque depois muda um pouquinho e tal, mas o lance dos robôs também foi bastante aproveitado aqui, né? A gente sabe que o robô gigante, mecha, vende no Japão, né? Sim, e eles fazem um episódio só pra tratar dos robôs. Então a gente vê que os robôs eles precisam de manutenção e eles aproveitam para mostrar toda a equipe que faz essa manutenção. Acho que é o episódio 7, eu até enviei essa mensagem no grupo. É um episódio sensacional, que a gente não vê mais, assim... Aliás, a série já entrou em hiato, né? A gente não vai ver mais. Mas das séries posteriores, a gente não via isso com frequência. Então a série, ela dedica um espaço muito especial para os robôs. É verdade, tem um outro episódio, tem um episódio que tem luta de robô num ringue de boxe, né? Que é o Death Match lá, não sei o quê. E muito louco esse episódio também, velho. É difícil você ver os robôs fora desse ambiente da cidade, ou uma pedreira, como assim, e eles colocam os robôs num ringue lá de boxe. Eu achei muito bom também, assim. Mas pra ver como tinha mais notoriedade, né, os robôs na série, né? O Diego falou sobre o peso dos robôs, inclusive me lembrou outra produção da época, só que não o japonês, que é o Pacific Rim, que os robôs têm também mais peso, né? O Del Toro fez questão de colocar isso no filme e tal. E falando ainda sobre essa parte dos robôs, não sei pra vocês, mas
pra mim lembra muito Evangelion, até como o Ace sai do chão e tal, todo o esquema, o aparato, como o robô fica preso e tal. E falando mais pra frente da história, até como os inimigos tentam invadir a base lá, roubar também a energia, também me remete muito a Evangelion. E eu ia perguntar isso pra vocês. Tinha algum anime fazendo muito sucesso na época também? A Toei resolver destacar robô e também criar os buddies? Porque a gente tem, né, o Sentai, tem os companheiros robóticos, né? Os 3 robôs, 4, né? E um, inclusive, é um membro do Sentai, né? E até pergunta se tinha, sei lá, algum Digimon, alguma coisa ali fazendo sucesso na época. Os Buddy Rides, né? Digimon é da Toei, tá sempre fazendo sucesso. Digimon nunca parou desde que, né, tem uns hiatos pequenos ali, mas tá sempre passando, né? Mas em 2012 tinha alguma coisa assim, vendendo, falando muito? Tava no auge do Rebuild of Evangelho do Hideaki Anno, né? Que ele reconta a história e tal. Ah, faz sentido então, cara, porque é uma pegada meio nessa linha aí, né? O lance do Enetron, dos Megazords, que aqui o Megazord é vilão, né? E Gundam... esse é um negócio legal, né? O Bebeto, o povo reclamou do termo Megazord, mas a Toei colocou Megazord de vilão, cara. Sim. Olha aí, ó. Megazord de vilão. E esse esquema, né? Porque quem já assistiu Evangelion, quem nunca assistiu, né? Mas os vilões, que são os anjos, né? Que são os monstros gigantes, eles chegam na Terra e eles precisam invadir uma base X e tocar numa coisa Y, né? Sem dar muito spoiler ali. E os Megazords são isso, eles vêm e eles precisam chegar naquele centro lá, naquele transformador gigantão de Enertron pra roubar a energia. Então parece muito o que acontece em Evangelion. E tem alguns Megazords lá pro final da série que o NT usa, que são muito parecidos, né, com os Evas. Ele tem umas asas, né? É muito parecido. Até a questão militar também, né? Do centro, tudo, né? Essa questão do reparo, porque tem isso em Evangelion também, né? O Eva é todo detonado nas lutas e mostra depois a Nerve, que é a agência lá responsável, fazendo o reparo e tal. Então, pra mim, eu não achei fonte oficial falando, né? Mas é bem parecido. Cara, muito bom mesmo. Agora você falando, explodiu minha cabeça agora, porque eu não tinha pensado nisso. Eu fiquei achando que tinha mais... como a robô tá sempre na moda no Japão, né? Né? A gente... Gundam nunca saiu de moda lá, né? Desde uma Mazinger Z, principalmente, né? Uhum. E até vai influenciar o Kamen Rider X, por exemplo, já falamos aqui sobre isso. Eu falei, devia ter algum anime tipo Digimon, algum companheirozinho robótico, sabe? Pra colocar os caras com um companheiro robótico. Mas eu não tinha pensado que os Megazords, né, que são os vilões, os vilões, né, vamos dizer assim, da vez, né? Os Megazords, chama Megazords mesmo, você ouvinte, tá? Como a gente contou, chama Megazord mesmo aqui nessa série. Eu não pensei no Evangelion, cara. No Evangelion, muito bom, muito bom. E ainda sobre a temática da série, eu acho que a roteirista, a Kobayashi, acho que ela pegou um pouco daquelas teorias, né, que existia em 2012 sobre o fim do mundo, e ela incorporou na série, naquela parte do vilão lá do Messiah, que queria destruir a Terra. Então acho que até essa parte do que a gente estava vivendo naquela época, ela trouxe pra série também. Eu tô com a minha cola de papel aqui, só mais uma coisa que eu falar de Evangelho, prometo que eu não falo mais. Outra coisa que em Evangelion, né, o título em inglês é Neon Genesis Evangelion, né? Tem esse Neo, Neon, né? E a série se passa no ano Neo AD 2012. Então tem esse negocinho aí também. É que eles têm outro calendário, né? Mas você mandou uma ótima agora. Porque assim, o Evangelion Messiah, né, cara? É tudo bíblico aí, ó. O Bebeto tava falando, sim, tá tudo... Caraca, o Bebeto já... Tá mudando até meu conceito da série agora, esse papo aqui. E... Cara, mas foi mesmo, né? Apesar que falou-se muito do bug do milênio de 99 pra 2000, né? Mas de 2011 pra 12 era muito sobre o calendário Maia, né? Maia Azteca. Calendário Maia. Maia, né? Que era o fim do mundo e tal. Agora, esse lance do Messiah e tal, né? Pô, é um nome pesado, né? Agora a organização foi com o nome bosta, né? Ele só é pesado aqui no Brasil, né? Porque como é que fala o nome dessa organização? Eu falo Vargas. Então, aqui em japonês... Getúlio. Vargas. É que assim, se você pegar a origem... Eu fui pesquisar também isso aí. O japonês tem muita brincadeira com palavra e tal. Vargas vira... Se você lê em japonês, né?
fica Bugras, né? Bugras, que seria a junção das palavras em japonês bug, né? E com o vírus, né? Então são os bugs e vírus, né? Tá, tudo faz todo sentido, né? Mas fica com essa leitura aí de Vaglas, né? Pra mim é Vargas, não é possível. Mas um detalhe da série, a gente não sabe realmente como é o nome dos vilões, porque até o Enter fala, vocês chamam a gente de Vaglas, mas em nenhum momento da série eles citam qual é o real nome deles. Sim. Sim. Inclusive, a gente é fogo. Inclusive, se eu legendasse essa série, ou cuidasse da dublagem, se um dia fosse dublado, eu colocaria o nome do Masato Jin de Norton Masato, né? Seu No final a gente explica a piada, né? No final a gente explica a piada. O Diego é novo, não entendeu. O Dani é novo, o Dani é Beto. Eu entendi, eu usei o Norton. Não, assim, em minha defesa, eu entendi, só que depois. Mas é porque eu tô ligeiramente alcoolizado, entendeu? Ou aquela, né? Eu entendi, mas foi sem graça, eu não quero que você passe vergonha. Mas, cara, o final, a operação Norton antivírus que o Jim faz, né? Mas depois que eu põe isso aí também. 行くぞ J 了解 It's morphin' time! It's moving! Beat Buster! Stack Buster! Esse ponto que eu falei de venda de brinquedo tal é importante porque como estava baixo, né? Eles tentaram inovar, né, cara? Então os Go Busters ganharam upgrade, eles não tiveram muitos membros extras, né? Além de 2, que forma 5 ali e tal, mas eles tinham os buddies também, né? Cada um tinha a sua função, né? E tem aquela membra honorária, que é a Pink. Tem honorária também tem as coisas do filme também, pra gente citar. Mas aí, se você for avaliar, né? O Nick virava uma moto, né, cara? Cada um tinha sua função ali. Mas, por exemplo, eles tinham os gadgets de transformação, tinha armas, tinha um monte de item, né? Como a câmera lá e tal, né? Que vira espada, vira tudo. Que já fazia um tempo que o Super Sentai não inovava tanto assim. Mas os do Gokaiger vendeu muito bem, né? Os itens inspirados na espada, a pistola, né? Aqui eles tentam dar uma boa inovada. Os robôs, eles mudam. De repente, você percebe que eles estão forçando o robô de Go Buster. Ele é um robô lindo, né, cara? Eu acho o robô maravilhoso. Principalmente o do vermelho, né? Eu também acho. Mas você percebe o cockpit, tudo caprichadão, né? Mas você percebe o desespero da Toei quando eles colocam um robô montado no outro, né, cara? Sacou? Tipo, o robô, ele... não é? Vai virando a maçaroca, né? Cara, ele... De repente você põe um robô que é uma chita humanoide montado num leão, sei lá. A Toei começa a forçar a barra aí pra vender, né? Porque aí entra a segunda abertura, entra power-up, os vilões ganham uma forma diferente, eles têm que dar uma inovada ali pra incentivar a compra dos brinquedos ali, né? Mas não deu bom. Aí entra então o que o Bebeto falou, que aí que o Yuji eles voltam pro... Não, de novo, a fórmula é a mesma, mas eles voltam pro básico em relação a brinquedo e eles vão lá atacar em algo que eles sabem que vendem, né? E a decisão esse é um ponto importante, tá? No cast de Kyoryu a gente fala disso, mas fica muito claro quando os americanos não adaptam o Go Buster, né? A Toei vai buscar em dinossauro, né? Algo para ela vender, para os americanos venderem e não dispensarem a adaptação. Não é à toa. E dinossauro é o marco zero da adaptação, né? Que Kyoryu também ele volta com um negócio que é os colecionáveis e você mexer com o FOMO, né? O Fear of Missing Out, né? Que é aquele negócio que tinha as pilhas, né? Em Kyoryu, né? Então tem as pilhas temáticas dos Sentais antigos, tem a pilha temática se você for no cinema domingo às 3 horas da tarde com uma garrafa de Fanta no braço. Então isso faz vender, né? Esses pequenos coisinhas. E Go Busters não tem isso, né? E Gokaiger tinha, que era as Ranger Keys, como você bem comentou. Então, mas assim, aí fica um questionamento, né? Por que os produtores americanos acharam melhor não adaptar para Power Rangers
logo em seguida, que foi ali, eu acho que 2011, 2012, né? E alguns anos depois eles acharam uma boa ideia. Cara, esse é um assunto que vai ficar pro Tococast de Perfeito. Power Rangers, Super Mega Force. Não, Beleza. Beastmore. Sabe por quê? Não é de sacanagem, não. Porque tem vários elementos, assim. Muitas pessoas noticiaram. E isso foi uma informação até de produtores, eu acho. Que Go Buster era mais difícil de adaptar. Não era mais difícil de adaptar. Teve o Mega Force e o Super Mega Force não foi. O Super Mega Force não foi tão bem de venda também. A adaptação de Gokaiger não deu o resultado pros americanos que deu o Gokaiger pros japoneses. É verdade. Se não me engano, eu posso estar falando uma bobagem. Preciso perguntar pro Rafa Maifre lá mais informações. Mas é uma análise mais abrangente mesmo, pra ter essa resposta. Eu não acho que. E eles estavam vendendo também nessa época, né? Cena que vende pra Hasbro. Sim. Tava total no caminho pra trocar. Eu não acho que só. Não adaptamos porque era mais difícil de adaptar. Pô, os caras adaptaram de tudo, cara. Eu acho que eles viram também que. Que nem o Gil falou, fica pra depois. Mas entre dinossauro e o Go Buster, eu ia no dinossauro, que o dinossauro vende, né? E a temática do Go Buster, que a gente tá falando de vírus e tal, pensa comigo, ó, o começo entrando na história, né? O Natal de 99, que era o que tava, né? O que você tava falando, que era o assunto da moda, né, Seninha? Era o bug do milênio e tal, né? Um misterioso vírus de computador se infiltra no supercomputador do Centro de Pesquisas de Teletransporte. Beleza, para aí. Aí você salta para 2011, para 2012, que o assunto fim do mundo tá de novo rolando, né? Vocês perceberam isso? Sim. O Senna contou, eu acabei contando também, tô conectando agora os fatos para contar a história. Você tem o fim do mundo como carro-chefe, né? Os americanos queriam falar isso naquele momento. Estavam sei lá, acho que tem mais coisa em jogo aí do que só uma série difícil de adaptar, cara. Pô, eles adaptaram tanta coisa, cara. Eles fizeram gambiarra 3 temporadas, não é? 2 temporadas, na verdade, né, cara? Fazendo colagem. Fizeram uma puta gambiarra lá com Dairinja, com Kakurendia, e não vão adaptar o Buster? Eu acho que não. Rapidamente, o que eu já li sobre esse assunto parece que... Aí eu não sei se é verdade, mas o que parece é que os americanos eles têm uma certa dificuldade de adaptar a série que tem vilões humanos. Então, em GoBusters, o Enter, ele aparece muito. É verdade. Faz sentido. Então, a gente vê que em Kyoryuji a gente não tem vilão humano. E durante as séries seguintes, a gente praticamente já não vê mais vilão humano. Eu assisto, mas isso é coisa também daquela fase, né? Porque você tinha... Eles adaptaram o vilão humano de Google Five, adaptaram o vilão humano de Time Ranger, adaptaram o vilão humano... A própria Rita Repulsa depois. Mas o que você falou faz sentido talvez para essa segunda fase de produção, né? Pós-Disney ali, eu acho. Sim. Né? Acho que deve ser isso mesmo, viu, Bebeto? Porque pós-Disney dá uma reduzida mesmo no vilão, mano. Tokyo tá aí, que até hoje nunca foi adaptado. Mas Tokyo, o lance dele é a questão do trem, né? Talvez pro americano não seja uma temática boa, né? Pro japonês é mais simbólico. Agora que você falou, tô aqui pensando no Bebeto. Tô pensando nas séries que usaram, que eles colocaram o humano no lugar, né? E eu parei em Time Ranger, que depois não tem mesmo, né? Até tem, mas... Não, o Gal Ranger tem, pô. Gaoranger tem. A Tsuetsue é humana. Gekirendia também tem. O Ryu e a Melee são humanos e eles adaptaram. O vilão da adaptação de Gaoranger é uma mistureba também, né? O visual lá de Gaoranger, né? O Juzo também tem versão humana também. Cara, é um assunto gostoso isso aí, cara. Vamos pegar a trama. A trama se passa no futuro próximo, onde o principal fonte de energia da humanidade é o Enetron, né? Como eu estava contando agora há pouco, né? É um vírus lá que se instalou nesse centro de pesquisa. Dá uma merda federal, morre os pesquisadores, e os pesquisadores que morrem são os pais, inclusive, dos 3 principais, certo? Certíssimo. Isso. O Jim, que era um cientista, ele morre também, né, nessa mesma situação, né? Essa mesma invasão, né? Porque a invasão, ela não só invade o computador, como ela causa uma explosão, né? No centro de pesquisa. Ele morre ou ele fica preso numa realidade paralela? Ele não chega a morrer, né? Ele fica meio que um coma induzido, né? É mesmo. Por isso que ele fica... Como eles... quando aconteceu a explosão, eles conseguiram salvar os 3 principais. Aí o Jim tentou se salvar, mas como todo mundo que estava ali dentro foi transformado em dados, ele ficou com os dados corrompidos. Então a gente tinha aquela parte dele que ficou lá em coma
que faltava o restante dos dados dele para restaurar ele conseguir se levantar. E como ele não tinha esse restante dos dados, ele só conseguia se materializar por aquele avatar, igual o Enter e a Escape. Exatamente, igual os vilões, né? Por isso que ele não envelhece, né? Porque passa lá os 13 anos, mas ele continua com a mesma fisionomia, né? É isso. Ponto rápido do ator que fez o Beetle Buster, né? O Masato Jin, esse cientista, é o Hiroya Matsumoto. Ele também é o Mad-Yellow, lá de Madirindia. Nossa, ele é muito eclético, ele faz muita coisa, né? Muita coisa. Ele tá até em Kira Majors e por aí vai. E você vê, cara, esse ator ele é um dos poucos que tem 2 papéis em Super Sentai, cara. De herói, é verdade. Assim, né? Ele tá em Lupin Ranger vs Pato Ranger, em Kyuranger ele tá Kyuranger, ele é aquele cantor maluco que tem no Kyuranger. E é esse vírus que gera essa explosão, gera essa catástrofe é foda, gera essa não consigo falar. Não consegue, né? Ponto importante, na verdade, nunca entendi o que o Messiah queria, na verdade, além de se alimentar de Enetron, né, cara? Essa fonte de energia aí que a humanidade naquela época usa pra tudo, né? Porque se ele se alimenta dela, ele suga toda a energia, ele só vai ficar grande, né? O que mais que ele quer, né? Imagina você ficar sem energia, Diego. É um problemão, cara. Com certeza. Ele quer virar uma super IA, será? Pode ser. Pode ser. E ele tem lá o avatar dele, que depois, né, dá o golpe nele, inclusive, que é o Enter. E que relação, né? Que relação estranha, né? Porque quem mais dá trabalho pros Go-Busters é o Enter. E sem o Enter, o grande vilão não é absolutamente nada. Ou seja, o grande vilão é o Enter. É que assim, pensa assim, Diego. O Enter, pra se materializar lá, pra fazer o avatar, ele precisa de X energia, certo? O Messiah, pra se materializar, fazer tudo e tal, ele precisa de X vezes 1000. Entendeu? Isso. Então, por isso que ele... né, tem o Enter, né, e a Escape, que inclusive são 2 teclas de computador. E deixando aqui a minha reclamação, o Messiah trata muito mal esse único funcionário dele. Ele devia ser um pouco mais grato pelo Enter por tudo que ele fez. Mas a Escape é criada, é um ponto importante, né? Esses avatares, né? Essas IAs, né? do Messiah, o Enter claramente, o meu entendimento foi esse, né? Ele entende que o Enter tá... É meio traíra. Ele começa a ter livre-arbítrio, né, cara? Ele começa a agir por conta própria, né? Então, criar a Escape e ela acreditar que é filha do Messiah, sabe? E não uma funcionária, vamos dizer assim, entendeu? Como o Enter, faz sentido, né? Porque acaba criando... Se ela vai criar um livre-arbítrio, uma vontade própria, que acontece também, ela vai ser fiel ao vínculo familiar, né? Entendi. Eu acho, foi o meu entendimento. Sim. Não, você tem toda razão, é isso mesmo. Escape, inclusive, que a Ayami Misaki já veio pro Brasil. Maravilhosa. Desculpa esse comentário, gente. Maravilhosa. É mesmo? Ela veio em qual ocasião? Veio no Anime Friends 2018. Que gente legal. Boníssima, cara. Muito simpática. Que da hora. Não, e ela é uma presença na série, né? Tá super bem, cara, na série. Ela e o Enter, né, cara? São vilões que roubam, assim, Não, só ia complementar que o Enter é tão bom quanto o Basco. Aproveitando que você falou do Basco, porque eu deixei anotado aqui, ele é da mesma agência que o Gokai Blue. O ator chama Shou Jin-nai, né? O ator do Enter. O Red Buster, que é o Hiromu que ele tem o poder da velocidade, né? Eles ganham esse poder aí, esse poder digital aí por causa desse evento também, de 99, né? Que eles chamam de vacina. E o Hiromu tem um medo que é medo de galinha. O ponto fraco dele, falou galinha e trava, que a gente brincou na abertura, o do Hiromu era galinha. Isso é devido aos efeitos do programa da vacinação. Ele tem uma fraqueza. Ficam paralisados em cerca de 5 minutos ao verem uma galinha. Eu confesso pra vocês que achei uma merda. Não gostava até o episódio de cura. Eu achei o episódio de cura tão legal, tão divertido, que me fez aceitar melhor essa parada da galinha. A questão da galinha. Eu já simpatizo com a piada, de tão tonta que ela é. Eu já vejo mais como uma tentativa da roteirista de tentar mostrar para as crianças de uma forma mais, sei lá, didática, que os personagens eles têm problemas, que eles têm defeitos. Obviamente que ela trabalha esses defeitos na série de outras formas. Tipo, o Red, ele é muito arrogante. Então, durante a série, eu me parei muitas vezes me perguntando, olha como esse Red é arrogante, e eu não lembrava disso. Então, tem aquele episódio
onde eles fazem a manutenção do robô, que ele distrata o funcionário. Então, assim, os personagens, e todos eles têm defeitos, mas a roteirista encontrou, pelo menos ao meu ver, essa parte dos pontos fracos para ilustrar isso. Eu já achei ele seco. Não arrogante, eu achei ele seco. Tanto que por isso que eles acabam tendo atrito. Ele aí, eu acaba tendo atrito. Eles até falam, né, que ele é muito direto na hora que ele fala, que não se importa muito com o que as pessoas vão se sentir depois. Que meio que também que ele não quer ter ligação com ninguém também, né? Não quer ter conexão com ninguém pra não sofrer perda também. Eu sinto isso, né? Isso, inclusive, falando de Evangelho de novo, o personagem de Evangelho tem a mesma coisa. Ele não quer se conectar com os outros, né? Exatamente, né? Pra não ter trauma, né? Não quer viver esse problema dos... né? E eu só queria falar uma coisa. O Dani, que é professor de inglês, né? Nosso professor de inglês, essa questão da galinha tem um termo em inglês, né? Que chama chicken out, né? Que é você congelar, você ficar com medo, isso, né? Não é? Isso. Então tem a origem da expressão aí também. Chicken out. Amarelou. Isso. Amarelou, seria o nosso amarelou, verdade. O ator que faz o Hiromu, o Katsuhiro Suzuki, ele é um Kamen Rider também, ele é o Kamen Rider Quiz, lá de um especial do Kamen Rider Zio. O Blue Buster, na que é série o mesmo. Ryuji, ele aparece na série mesmo do Zio. Na série também, né? É que Zio, cara, faz tanto tempo que eu assisti e eu apaguei da minha cabeça. Pra mim é só a série do maluco que queria ser ele. O Blue Buster, que é o Ryuji, ele tem o poder de super força, né? E ele, no auge da batalha, né? Ele superaquece, ele muda praticamente, né? A sua personalidade, né? É um cara brutal e quer destruir todos ao redor, né? Na época que passou Goldbusters, eu tinha a mesma idade que ele. E lá ele é tratado como um velho. E eu falei, nossa, gente, eu só tenho 28 anos e é assim que os japoneses veem as pessoas de 28 anos. Ainda tem episódio que tentam obrigar ele a casar, né? Teve esse casamento, né? Lá. O Ryoma Baba, né? O ator que faz o Blue Buster, ele também foi um Metal Hero também. Ele é o Esteban, o Chukeiji Esteban, lá no filme do Chariban The Next Generation. Caramba, é mesmo! E ele apareceu também agora na série que bateu os pregos no caixão da franquia Super Sentai, né? Ele tá em Gozilger, né? A Arisa Komiya, ela é... Qual que era o superpoder dela? O superpoder dela era salto. Ela podia saltar alto. Verdade. A do coelho, né? O ponto fraco dela é que ela não podia ficar sem açúcar, né? Ela ficava sem energia. Diabetes, a insulina. Não é baixo índice tem um outro nome que fala isso aí, não é? Um outro nome? Índice glicêmico. Pode ficar botando. É índice glicêmico, né? Então, e recentemente a gente viu ela em todos os Girls Remix, né? Não, todos não. Calma, calma. São três. Todos não. São três. O primeiro só no... devagar. São 4 já. Parece 3. Mas não foi todos, não. Ela é uma versão da Dark Femme, né? Da Kamen Rider Femme lá do filme do Ryuki. Ela aparece no Majade Remix, no Halloween, e ela aparece no último não é isso. isso. E não é ela que tá também no primeiro, não é ela que é a versão da Tackle também? Não, acho que não. A versão da Tackle é outra atriz. Na verdade, ela faz uma participação, né, num filme como Tackle. E quem que ela faz em Zero One? Ela tá no Majado, inclusive já tem Tokucast, no Halloween Party, que inclusive tem Tokucast, e ela tá no Ainz, porque ela é a Sumiri Kurono, que é a personagem. Inclusive foi ela é a Femme, né, que ela vira a Kamen Rider Fatale, né, que é a versão da superou lá a Kamen Rider Ainz. Sabe aquele filme de Ultraman Ginga? Tem os 10 Guerreiros Ultra? Esses tempos eu fiz o Profissão Perigo lá e eu usei bastante cenas de lá e revi o filme. E ela tá lá também. Ela faz a Arina. Boa. E aí já falamos do Beat Buster, né, o Masato Jin, que é o Hiroya Matsumoto, que é lá o Mad Yellow. E aí o outro personagem aqui, o Stag Buster, ele é um robô, né? Ele é um buddy, que um buddy droid. Buddy o quê? É Buddy Ride, eles misturam as duas palavras, né? Buddy e Droid. É difícil falar umas palavras aqui, cara. Meu Deus do céu. que inclusive, talvez seja o ponto mais fraco, né, da série. Talvez seja a ideia que não emplacou ali, né? Eles meio que não tem muita função na maior parte dos episódios. E a Toei colocou pra fazer um volume ali, pra vender mais brinquedo, mas eles não têm muita função, nem de dinâmica, né? O Nick até tem, né? Mais, né? Que ele vira moto e tal, faz os esquemas ali. O Nick tem mais. O Stag Buster, se for considerar ele um Buddy Ride, né? Ele tem mais função, mas os outros 3 é mais fraco mesmo. Tem participação do Shiro Mizuki na série.
E os três têm nome de comida misturado, né? O Nick é Cheddar Nick, né? Que pode vir de cheddar. O outro lá, o gorila é Gorisaki Banana. E o coelho é Usada Lettuce, né? Lettuce de verduras. É isso, né? Lettuce de alface. Ah, não, é legumes, né? Legumes, né? Tanto quem veste a roupa do gorila é Jiro Sakamoto. A voz do Stagbuster, que é o Seiyu Yuichi Nakamura. Puta, que trabalha pra caramba, velho. Isso aí tá em um monte de coisa aí, velho. My Hero Academy. Ele tá bem alto agora, fazendo papel de Gojo Satoru em Jujutsu. Olha. Ele tá... é verdade, né? Jujutsu tá... É um anime muito famoso, né, cara? Eu não vi Jujutsu Kaisen ainda. Eu terminei a primeira parte da terceira temporada semana passada. Mas a voz do Satoru é muito boa. Ele é muito boa mesmo, cara. A voz do Nick é do Keiji Fujiwara. O Keiji Fujiwara, eu acho que a gente já citou ele aqui em alguma coisa. Eu posso estar maluco também. Já são mais de 300 Tomocasts. É muita coisa. Ele é uma voz também conhecida. Eu vou botar entre aspas aí, né? Mas ele é uma voz conhecida. Eu sei que ele tá em alguns animes famosos também. Dublador Você vai ver os créditos de dublador, é coisa absurda, tipo 600 créditos. Cara, eu não acho um dublador que fez voz em Tokusatsu. E de repente você vai lá, sei lá, Ceia de Pegasus. Cara, o cara tem 700 trabalhos, é muita coisa. Eu me divirto com essas conexões, assim, sabe? O Tensho-Genda, que fez o Buddy do Azul, que eu esqueci agora, me fugiu o nome, do Banana lá. Banana. E também o Seiyu também trabalha, hein, cara. Ele faz um dos irmãos Toguro, se não me engano, no game. Não sei se faz no anime também. Ele tá naquele Kaiju número 8 também, cara. É outro Seiyu também, porque ele é mais velho, né? Então o Seiyu aqui rodado também, cara. Também. Ele tem quase 700 créditos de trabalho. O cara trabalha absurdamente. Ele não janta. Não... ele é a voz, cara. Eu não sei se ele é no anime, mas ele faz no game ele é a 9 caudas lá do Naruto. Olha só. Kyuubi, eu não sei se ele é no anime também. Eu acho que também é no anime. Pelo menos nos games aqui eu sei que é ele que eu tô olhando aqui, né? Quando estou falando. E a voz do outro buddy, que é a da amarela, como é que ele chama? O coelhinho. Usada. E a voz do buddy do amarelo, qual é o nome do buddy do amarelo? Tatsuhisa Suzuki. Isso aí que faz o Usada aí, né? Uhum. Também tem bastante trabalho bacana aí. Dá pra estar tudo, né? Não, mas é 300. Um rodado, hein? Tá louco, velho. Interessante isso aí, né? Também é uma matéria pra um Tokocast um dia, né, cara? E... Só sobre dubladores. Os dubladores trabalham muito no Tokusatsu também, não trabalham só nos animes, né, cara? Voltando pra história, né, que a gente deu uma pausada pra falar do elenco, né, da galera, criou, né, acabou sendo criado essa organização, né, cara, pra combater o Misaya, né? E vinha preparando essas crianças por causa dessa mudança que eles tiveram, esse DNA deles aí com essas forças, tá? Eles foram preparados pra serem guerreiros, né, pra serem esses caçadores, né? Esses busters, né? Esses caçadores de vírus. E o legal é que eles se conhecem desde criança, os três, né? Eles têm essa relação. Sim, acho que é uma coisa que até a Yoko sente, né? Que eles, quando pequeno, pareceram mais unidos e depois eles crescem e Hiromu ficou distante dela, né? Talvez isso acaba criando esses atritos que eles tiveram. Não, e assim, o Hiromu tem uma irmã, né? Então ele cresceu com a irmã e, pelo visto, essa organização pagava muito bem, né? O plano de saúde dela? Não só o plano de saúde, mas como é que fala? O seguro de vida dos pais também cobriu bastante coisa, né? Porque o Hiromu mora super bem, né? Ele viu com a irmã e tal, mas a Yoko e o Yuji, eles cresceram como irmãos, né? Dá a entender que a família... Eles se tornam a família um do outro, né? Sim. E a série começa com mais uma coincidência com o Evangelion, né? Porque os dois já estão trabalhando, né? O amarelo e a amarela e o azul. E quem é a terceira pessoa que vem pra trabalhar? O vermelho. E em Evangelion, o Shinji, que é o personagem principal, ele é a terceira criança que aparece pra pilotar o robô também. Então tem outra coincidência aí. O Bayashi tava muito inspirado em 2012 com o Evangelho. Ela tava... Acho que ela tava vendo todos os filmes lá do Rebuild e ela pensou, vou usar isso aqui de inspiração. Sim. Mas uma coisa legal da história deles é que eles mostram, né, no começo,
nos primeiros episódios. Um flashback dessa história deles, de como aconteceu o acidente. Mas constantemente eles vão mostrando um pouco mais desse flashback. Inclusive nos episódios natais, que são para mim os melhores episódios, eles voltam de novo nesse flashback para resgatar algumas coisas e para trabalhar melhor esses personagens. Tem vários momentos assim de histórias pregressas, né? Que completam bastante os personagens, deixam eles melhores. E eu acho que quando a série faz bastante disso, mostra o passado, né? Principalmente deles quando criança, fica sempre mais rico o presente, né? E eles fazem bastante nessa série. Uma coisa que a gente tá falando do Hiromu, por exemplo, também dele não querer muita conexão, acontece até com o próprio Nick, né? Até com o próprio buddy dele, que tem até um episódio centrado na relação dos dois e tal, né? O Nick fala assim, isso aqui só me vê como uma mão. E... Então, esse ponto de... só quer me usar. É um ponto interessante que tem Sentai que a maioria dos Sentais, né? Tem lá 5 membros, 6... às vezes um não é tão bem desenvolvido. Aqui, como são 3, eles são muito bem desenvolvidos, né? Então a relação entre os 3 e com os buddies, né? Acaba sendo colocada... Porque o buddy tá lá pra contar a história do humano, não a história dele. Então você não tem... Não há uma divisão de protagonismo no episódio, né? Então o conflito com o Nick, ou com o Banana lá, ou com o Coelho, eu sempre esqueço os nomes, esquece, não vou gravar. Eles são pra desenvolver os 3, né? Quando chega o Jin e o Stagbuster, né? Você percebe, né? Eu, pelo menos, né, tenho essa visão, né? Quando vem o Stag e o Jin, a história deles é rápida. Você entende rápido ali o que eles são, né? Depois explica melhor o que acontece e tal. Mas você não precisa ficar desenvolvendo eles. Eles são... realmente membro extra mesmo, sabe? Então a série tem 50 episódios pra trabalhar bastante com os 3. Tem série que acaba que vai ter sempre um membro de Super Sentai que você não entende, que você não compreende, que você não defende, que você não gosta. Aqui você conhece bastante dos 3, né? Você se afeiçoa, se apega ao conflito dos 3, assim, por assim dizer, né? Eu tenho uma quedinha, realmente, por esses Sentais que tem 3 elementos. O que você riu aí? Na linha evolutiva de amadurecimento também, né? Eles têm os personagens amadurecem, né? E aí, pra finalizar esse ponto dos 3, acho que fica claro, né, a questão de, família, né, cara, de ter que crescer com uma busca de vingança, praticamente, com uma missão, com tudo pré-definido, né, e tendo que se relacionar bem entre eles, porque eles têm a mesma marca, a mesma memória, não só o mesmo objetivo, mas a mesma... Quando você tem... Ai, gente, fugiu da palavra, caralho. O mesmo trauma, você fala? Mesmo trauma, obrigado, você, né. Quando você tem o mesmo trauma, né, então eles dividem o trauma, não só o objetivo, né? Então é bem trabalhado essas histórias dos 3. E os vilões, e aí, assim, ó, de novo, tá? Opinião, muita opinião, assim, né? E também tem a ver com o Evangelion, também, né? Porque, se não me engano, o Shinji também tem esse lance com o pai, né? Mas apesar do pai tá vivo e tal. Mas você tem 3 órfãos, beleza? Sim. E você tem 2 vilões, o Escape e o Enter, e... eles não têm pai. E o Mishaya é uma figura paterna pra eles, né? Sim. E em teoria, tanto o Enter como a Escape são os dados dos pais deles. É muito interessante quando a Escape ela aparece, ela fala do Gok Magok, que só depois eles vão se ligar que isso era na verdade uma história que a mãe deles, que a mãe da Yellow, acho que ela contava. Daí eles ligam as peças e percebem que o Enter e a Escape, na verdade, eles foram construídos a partir dos dados dos pais deles. Então, na teoria, os 2, que são os vilões, são os pais deles. Tem outro aspecto legal de construção de personagem, né? Interessante. E o Enter tem 3 fases, vamos dizer assim, né? Que ele é o Enter, depois ele vira... Ele se transforma no Dark Buster, né? Ele transforma o Hiromu no backup dele, e ele fica imortal a partir disso, né? Porque se ele morre, ele volta, né? Porque o backup dele tá dentro do Hiromu. E aí é o sacrifício do Jin, né? O Jin vira o Norton antivírus, né? O sacrifício do Jin que vai salvar o Hiromu e tal.
mas ele vira o Black Buster, né, cara? O Enter tem várias fases de transformação, né, cara? Até de visual, assim. Ele é um vilão muito interessante, cara. O ator faz um papel bem legal. Esse cara, ele chama Sho Jinai e eu acho ele muito talentoso. Tem uma série de delinquentes juvenis que chama High and Low. E eu assisti tudo já, toda a série de TV, tem uns 7 ou 8 filmes. E ele faz o Nakazono nesse High and Low. Nessas séries e nos filmes High também. and Low, E ele tá cara. excelente, cara. High and Low é maravilhoso. Me lembrou uma música do Stratovarius agora. Me lembrou Hunter High and Low do Ahá. Caramba, velho. Hunter High and Low do Stratovarius, cara. Olha só. Mas ele é muito talentoso e ele faz muita coisa diferente, né? E dá pra ver em Goldbusters que ele, às vezes ele tá com umas roupas diferentes, ele tá meio que infiltrado, né? O mestre dos disfarces ali e tal. E mesmo ele colocando esses negócios de francês no fim das frases e tal, uns oui, uns ça va, que é uma coisa meio bobinha, assim, né? Mas ele tem uma presença muito forte. Eu acho ele muito legal. Cara, todo o lance dele é fantástico, né? Nem o Sam tava falando, e o Bebeto, ele tem os dados dos cientistas absorvidos pelo Messiah, né? Então, quer dizer, ele é um avatar do Messiah já com dados absorvidos. Depois ele tem também os do Jin também, né? E depois os do Hironobu, né? Que ele usa do Hironobu, ele usa contra ele também, né? E aí, cara, assim, tudo que ele faz, até quando ele cria os Metaloids também, né? A formar nem falamos disso aí, né? Mas o Megazord, ele é um bug gigante, né? Formado por Metaloids, né? Que vão absorver os dados e Enétron para poder criar o Megazord. Então, quando ele monta o Metaloid lá, quando ele tá na dimensão do Messiah, você vê que ele é um avatar inteligente, como a gente já falou, ele cria um livre-arbítrio, né, cara? Trai o chefe, né? Praticamente. Né, porque ele tem um lance com a Escape em algum momento de ser a parceira, de ser rival dele ao mesmo tempo, né? Ele colabora para reviver o Messiah, mas ele já tinha um plano, né, cara? Porque quando o Messiah ele é pseudo-derrotado, né? E ele absorve ali o Messiah, ele fez por conta própria, assim, né? E você percebe o quanto que esse vilão, assim, né? Vilãozinho, né? De série infantil, né? Ele é aquele tipo de bandido sem consciência, vamos dizer assim, sem preocupação nenhuma com o que tá acontecendo, né, cara? Vai por conta própria ali, fazendo o que ele quer e acabou, né? Os objetivos dele em algum momento mudam, mas você pode perceber que ele entra numa linha, assim, de se tornar o próprio Messiah, né, cara? Eu acho muito legal esse vilão. É muito interessante essa linha de mudança dele, porque, pelo que eu percebi assistindo agora na segunda vez, ele muda naquele momento que eles vão pro hiperespaço, aí derrotam o Messiah e derrotam, em teoria, o Enter, e ele meio que fica encucado, né, com isso. Daí ele volta com essa fixação no Red Buster, porque lá no hiperespaço eles lutam, e ele volta com esse objetivo de entender as emoções humanas para se tornar um humano mais perfeito que um próprio humano. Então ele, durante bons episódios, a gente vê os monstros aparecendo e tentando entender as relações humanas e coletando esses dados, para aí depois vir aquele plot twist que, para mim, é um dos melhores plot twists aí dos Sentais, que é quando ele revela que o backup dele tá dentro do Red Buster. E a Escape, que ele é um segundo avatar lá criado pelo Messiah, também com dados cientistas, né, como a gente já contou, ela começa de novo, né, para ajudar o Enter a criar Metaloid e tal, absorver Enétron, blá blá blá, para enfrentar os Goldbusters, mas ao mesmo tempo, e ela, né, tem o Messiah como papá, né, como pai e tal, mas ao mesmo tempo eu ainda acho que é o Messiah fazendo um outro avatar com já ligado que vai tomar uma passada de perna aí do vice dele ali do Enter, né? E depois ela começa a chamar o Enter, né, de papai. Tem uma parte muito, muito interessante que... quando o Enter absorve o Messiah, não é? Sim, e começa também a hesitar ela toda hora. Ela fica com isso de papai, chamando o Enter de papai. Aí tem uma vez que... Porque ela é destruída, né, várias vezes, ele fica resetando ela. Tem uma vez que ela surge, mas ele não gosta daquela versão dela, e ele diz que meio que se apegou àquela versão antiga dela. Esse negócio de ele absorver o Messiah e essas intrigas dentro de clãs, assim, eu acho que deixa a série muito mais interessante do que só o preto no branco, assim, sabe? O grande ponto alto da série, né, da história, é exatamente quando, na minha opinião, assim, não sei se vocês concordam comigo,
é quando o Enter ele absorve o Messiah, sabe? Porque o Messiah até então, ele tem aquela pompa de vilão final, sabe? Vilão final. Aquele vilão final que vira o bicho no último episódio, que é Só um fica aparecendo a cabeça dele, né? Fica gigante no final, esse tipo de coisa. E não foi isso que aconteceu aqui, né? Porque esse vilão final, eles resolvem antes, e aí, não sei se foi exatamente a Isuko Kobayashi que fez isso, né? A roteirista principal. A Isuko Kobayashi, ela trabalha na Toei, né? Na parte de Tokusatsu, na parte de roteiro, desde Jumperson, pra vocês terem uma noção. Ela tem um episódio em Jumperson, tem um episódio de outras séries, né? Ela começa a escrever pra sentar em Mega Ranger, e ela foi a roteirista principal em Gingaman, por exemplo, em Time Ranger, a Kamen Rider Ryu, que também é dela, o Deno é dela também, roteirista principal, de novo, roteirista principal, né? Tokyuger também, ela é main writer. E Shikenja também. Oi? Shikenja também. Shikenja também, né? E assim... E aqui eu não sei se ela fez de propósito, assim, sabe? Porque ficou muito bom. O vilão principal padrão do Super Sentai era o Messiah e acabou. Quando o Enter absorve, ele vira um vilão diferente. Tanto que ele ganha a forma da Arcbuster, né? Ele vira um Go Buster, né? Do mal ali também, né? Eu achei bem legal essas decisões também de roteiro. Quando ele coloca a carta lá no Red Buster, ele começa a aprender também sobre os dados do Red Buster. Então, ele aprende sobre os movimentos de luta, ele aprende sobre a transformação. Então, eu acho que ali no finalzinho da série ela cria uma certa urgência que toda vez que o Red Buster, o Enter é derrotado, ele surge mais forte. Então cria-se esse problema, que eles não podem derrotar o Enter, porque senão ele vai voltar mais forte e vai chegar num ponto que eles não vão conseguir mais derrotar. O Diego, você sabe qual anime que ela é também roteirista principal também? Main writer? Era justamente isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar, né? Ela é roteirista de Jojo, de todos os episódios de Jojo. Jojo, velho, eu até assustei quando eu vi aqui. Jojo, Attack on Titan, de novo, o criador é uma coisa, tá falando da roteirista principal aqui que é roteiro pro anime, né? Isso, e do Garo também no Kokuin, que é aquele anime. O primeiro anime do Garo, né? E aquele especial de Garo que tem 6 episódios, que é com o Zero também. O Zero Black Blood. Sensacional, velho. Kamen Rider Amazons também. Kamen Rider Amazons é maravilhoso. Pra quem gosta de Jojo, estamos numa boa fase, viu, gente? Tá passando o Steel Ball Run. Fica aí a dica. Não tá não. O Diego tá mentindo. Passou só um episódio e a Netflix não sabe quando vai voltar. Não acreditem no Diego. Não acreditem. Eu liguei lá, eu falei, Netflix, libera logo esse treco. No final, a gente já contou também, o Jin se sacrifica pra salvar o Hiromu, que é o backup do Enter. Tem a morte meio que trágica, entre aspas, da Escape também, né? Porque é uma conexão do Yuji com ela e tal. Mas eu acho que o grande drama é a gente perder o Jin, né, cara? Porque o Stag segue vivo, né? Segue vivo. O robô lá vira um guarda florestal, sei lá que ele vira no final. Mas eu fiquei sentido, cara, quando o Jin morre. Eu achei que... É bem corajoso, o personagem, né, muito bacana, muito gente boa, né? Muito legal, né, cara? Ele é muito vivo, né? Ele é muito enérgico. Vivo, enérgico pra alguém que virou dados praticamente, né, cara? Que o corpo já tava indo pro espaço já, né, cara? Então, né, cara, o Budroid dele, né? O Bud dele que é o BJ Stag, o Stag Buster fica, né? E até mostra ele com aquela peça de Jenga, sabe? Pra relembrar o Jim por causa de uma situação da cidade do episódio e tal. Mas eu fiquei triste, cara. E é muito raro morrer, né? Personagens em Sentai, né? Mas quando morre, tem que ser bem trabalhado. E não pode deixar aquele gosto meio agridoce, assim, porque senão a criança fica triste e nunca mais assiste. Esse final de Gobos é interessante, né? Porque tem morte, né, praticamente, de um dos membros. Ele tem uma baita fase final contra o Enter e ao mesmo tempo ele tem um final meio bosta, muito alegre pra todo mundo, né, cara? Eu achei que tem um finalzinho melhor pra todo mundo, né? Eu botava o Ryuji casando com a irmã do Hiromu, sacou? Teria feito algumas coisas assim diferentes. Eu acho que não deu tempo, né, pra eles fazerem, porque se a gente assiste lá pelos 20 minutos, eles ainda estão lutando. Então a cena finalzinha feliz é os 1 minuto final. Corridaço, né? E isso aí que vocês estão falando é parte do esqueleto mesmo, da história
o fio condutor, né, da narrativa, né? E tem alguns episódios, assim, que eu gostaria que eles entrassem pra essa narrativa, pra esse fio condutor, como é o episódio 41, que é aquele da ladra Pink Buster. Eu queria que ela entrasse meio nesse rolê deles, nesses últimos 10 episódios, assim, que eu acho que ela ia ser uma boa adição. Mas não, ela entra e vai embora. E ela tem o nome de Buster, inclusive. Eu falei, gente, mas como assim, né? Uma Pink Buster e dá oi e tchau. Pink Buster, ela aparece só no V-Cinema, não é? A Mika Sakurada? Ela aparece nesse episódio 41, né? Ah, no 41, não, eu misturei. Porque tem o do V-Cinema também, que eles mostram lá um... É que eu não lembro agora porque eu não reassisti os filmes, só reassisti a série. Mas tem um filme que mostra a Pink Cat, se não me engano, que ela é irmã do... ficou Green Hippopotamus, se não me engano, não é? No mesmo filme? Que é aquele do Butsu Sentai, né? Isso, do Butsu Lego Buster. Que depois tem até uma brincadeira com os Zyuohger também. Né? Os Zyuohger, que é do Butsu Sentai, né? Que é o Green Hippopotamus, cara. Que é um visual muito legal do verde lá que não usaram. Assim como o do Black Puma também, por exemplo. O Black Puma também é mais vilão, né? Que seria o comandante lá, né? Também numa outra realidade também, mais alternativa. Tem o Black Puma, que é o próprio comandante fazendo o Kuroki, transformando, né? É legal porque ele tem aquele cachecol branco, né? Estilo série dos anos 70, né, cara? Adoro o cachecol. E o ator do comandante tá na vida real, tá numas enrascadas aí, né? Teve denúncia de assédio, de coisa e tal, né? A gente postou lá no tokusatsu.com.br. Postamos, é verdade. Verdade. Polemicast, cara. Polemicast. E essa versão alternativa dele não é polêmica, né? Porque ele tá com o bigodinho de Hitler, né, cara? Claramente é alusão ao vagabundo. Que o diabo tenha. Ai, caramba. O vagabundo. Pode falar isso nos cast aqui? Pode. Ou vai cortar? Eu acho que esse horário já permite falar uma palavra assim, né? Tá, chamar ele de bananão. Vagabundo, tá beleza, cara. Chamar o Hitler de vagabundo não tem que cortar. Né? Eu acho que tá ok, é verdade. Tá de acordo. Nosso Enetro tá chegando no fim, né? Nosso Enetro tá acabando aqui, né? Antes de acabar, vamos colocar mais algumas curiosidades, algumas informações aqui pra gente poder passar partir pra parte. O Dani está louco pra falar que é música. Que mais que a gente pode colocar antes de ir pra nossa parte musical com o Dani? De legal, assim, da série. Eu não quis também dar muitos detalhes, assim, porque é uma série que eu gostaria muito que nossos ouvintes fiéis buscassem pra assistir, cara. Bom, a gente pode falar que a série, o diretor de ação da série é o Hirofumi Fukuzawa, que é um diretor de ação, talvez um dos mais conhecidos, né, na indústria de tokusatsu, assim. Ele tem dezenas de trabalhos, deve ter feito, sei lá, umas 15, para mais até, séries Sentai, como Action Coordinator. Ele começou como dublê, obviamente, como a maior parte deles. Ele foi diretor, mas ele foi o próprio Red Buster aqui, né? Em alguns episódios ele foi, sim. Alguns episódios, né? Porque o Yoshifumi Oshikawa que é como se fosse o principal dele, né? Mas tem vários outros episódios que são outros mesmo. E o Yuichi Hachisuka é o suit actor da Yellow Buster. Aí vem também o Yasuhiro Takeuchi, que é o suit actor do Blue Buster, que ele, inclusive, ele é um dos coreógrafos de Gavan Infinity. Ele tá nessa série nova aí, já trabalhando agora um pouquinho mais atrás das câmeras, né? Mas nessa época ele ainda era dublê, suit actor. Eu fiz um Profissão Perigo só sobre os termos aí. Você sabe que ele foi diretor de ação, mas o principal ainda, os caras deixam como diretor, era o Osamu Kaneda, que ficou acreditado como principal também. Porque ele dirigiu vários episódios da série, o Osamu Kaneda. E aí, provavelmente, nesses episódios que ele dirige, ele também faz a ação. Ah, verdade, né? Porque verdade. Ele é especialista. Verdade. Aí teve ação pra caramba, faz sentido também, né? Teve ação pra caramba, né? É uma série com muita cena de ação boa, né, cara? Boa pra caramba. Não é açãozinha pequena, não. Então, assim, e tem vários momentos, assim, na coreografia que eles optaram por um combate mais curto.
Tanto que eles usam adagas, né, a maior parte do tempo, né? Então parece que eles usam um estilo que chama pencaxilat. Tem vários, é que não, eu tô gesticulando aqui enquanto eu tô falando, só que ninguém tá me vendo. Só que são movimentos bem curtos, assim, com geralmente faquinhas e coisas do tipo, e eles fazem com adagas. Mas o estilo meio que baseado chama pencaxilat. Não, e eles usam bastante dessas influências, assim, que não é uma arte... ela é do Oriente Médio. Onde que é as Filipinas, gente? Onde fica as Filipinas, viu? As Filipinas, elas ficam na Ásia. É Eurásia, sei lá, ou é Ásia? Não, Filipinas é Ásia. É? Bom, minha geografia tá ruim. Mas é oriundo de lá, não é do Japão. Mas é legal ver esse refresco, assim, na coreografia. Filipinas, ela fica, se não me engano, tá? Fica próximo ali da Indonésia, Vietnã, a região. Eu queria citar um nome legal, tá? Quem fez o design dos personagens dos Vargas foi o Takazubushi, cara. O Takazubushi, a galera do Brasil conhece bastante. O Ricardo Cruz fala muito dele porque ele fez o design lá de vilões de Changeman e tal. Então, é um nome muito legal de citar. Também tá aqui no Go Busters. Mas eu gostei muito porque eu gosto das músicas do cantor. E ele faz, né, um dos equipamentos lá da série do Laio. Então ele entra como um dos cientistas e também dá a voz para um dos equipamentos. Eu queria trazer, agora eu prometo que vai ser a última, eu não falo mais de Evangelion. Já fechei aqui meu mangá. Que tem outra. É porque o Bebeto falou e me lembrou, né? Se você pegar o nome dos robôs, né? Em Evangelion, os robôs são todos chamados de Eva 01, Eva 02, Eva 03 e assim adiante. Se você pegar os nomes dos robôs do GoBuster, você tem, por exemplo, o GT02, o Leão, ele é o LT06, entendeu? É outra similaridade aí com o Evangelho. Olha aí, eu o acho Senna acabou de desvendar o negócio inteiro aqui. Eu acho que o Senna tinha que cantar a abertura de Evangelho pra gente agora. Eu sei de cabeça, hein? Eu sei de cabeça, mas eu tenho vergonha. Eu também, mas essa eu também sei. É um hino quase, né? É um hino. Um hino. E eu queria falar rapidamente dos produtores, né? Que a nome tá aqui, que é a produtora da Toei que trabalhou nessa série. É Ayasuko Kobayashi, né? Roteirista. E o diretor principal da série, né? O principal, o Takayuki Shibasaki, eles estavam no Kamen Rider Ozu, cara. O Kamen Rider Ozu foi super bem, né? Então a Toei migrou esses caras aqui pra Sentai claramente porque eles queriam, né, manter uma linha boa aqui, uma equipe boa de produção, né, cara? E de novo, a série entra muito no que o Bebeto falou, né? E a única crítica que existe pra ela, coerente, é que ela veio depois de Gokaiger, cara, porque ela é uma série redonda, ela é muito boa. Redonda. Se GoBuster tivesse passado em qualquer momento, ela hoje talvez estaria no top 5 de muita gente. Verdade. Sabe? Você falou aí Naomi, ela teve Engabe, viu? Então aí o pessoal tem que ficar atento a esse nome aí, que já pode ser sinônimo de série boa. Coisa boa. Não falamos muito da equipe, né, Bebeto? Da galera que trabalha lá com eles no centro de comando, né? Tem uma equipe lá, mas deixa que nem precisa falar muito deles, né? O ator que faz o chefe, já falamos, né? Cena que tá envolvido nas polêmicas aí, né? Acesse tokusatsu.com.br pra descobrir. Mas dos demais, aí a meninazinha de óculos lá, bonitinha, tem alguma coisa pra falar da galera ou não? O outro ator que faz lá do pessoal da equipe participou de Orb, né? Ultraman Orb. Ele também tava numa equipe lá da série. Só lembrando que o Bebeto quis falar de Ichiro Mizuki, que ele fez o papel de Hazuki Saburo, né? Que ele era um cientista genial envolvido no desenvolvimento aí tecnológico da unidade de missões especiais. E ele é a pessoa que criou o Tatekami Ryo, né? Entre outros dispositivos, ele também dubla um personagem. E de músicas falaremos o quê? Que a trilha foi composta por Ohashi Megumi, né, que produziu também os Transformers Galaxy Force, o Gundam, e em Tokusatsu ela produziu, é produtora, né, é raro isso acontecer. Ela produziu também Kamen Rider Akito, Abarendia, Megarendia, Goondia, entre outros após. O Imadio, que é o guitarrista do Psycho Lover, também ajudou a produzir. A abertura é cantada pelo Hideyuki Takahashi, o mesmo de Goondia. O encerramento é cantado pelo The New Mysterious Unity Starman. E o Kyo Yamagata canta o tema do robô, né, que é maravilhosa essa música.
E as insert songs são cantadas por Hideaki Takatori, Chiro Mizuki, Yuki Yamagata, Nobuya, nosso querido Obu Yamada. Project R, né, Dani? Fala, né, Project R, resumindo, né? E o elenco da série também, que tem algumas séries. Algumas músicas. No total aí foram 12, eu não entendi essa minha matemática, mas o total de álbuns foram 12, 7 álbuns e 4 mini álbuns e um single. Né? Mas... Dani, quem que canta a Andy? Isso entre BGM cantadas. Quem que canta a Andy? A Andy é o grupo The New Mysterious United Starmen. Eu jurava que era uma só pessoa mesmo, mas são mais de umas. Que é muito legal também essa. E o encerramento chama Eien no Kizuna, que seria o elo eterno, né? A ligação eterna. Que é inclusive o nome do último episódio também. E aproveitando que o Dani falou das aberturas, né? Go Busters na verdade, é a segunda série que tem uma segunda abertura, mas é a primeira série que tem uma outra música de abertura, né? Porque em Car Ranger nós temos 2 aberturas, mas a segunda abertura é uma versão, outra versão da primeira música, né? Não é isso, Dani? Que é uma no estilo mais rock, né? E a outra é mais eletrônica. Né? Anos 90 tava ali o eletrônico tomando conta. E, gente, eu não lembro da segunda abertura. Mas enfim. E é isso. E uma curiosidade que faltou. O personagem do Hiromu foi inspirado no Top Gun, de Tom Cruise, de Top Gun. Olha aí, até o medo de galinha, não tô brincando. É o que sofre da galinha. A segunda abertura é tão ruim que a Toei e o cantor até esquecem nos shows. E é o mesmo cantor de Go Onde, hein? É o mesmo cara que canta a música de Go Onde. Eu gosto quando ela fala o nome dos... fala Red, Blue, Beat, Stag Buster. Eu acho legalzinho. É o mesmo cantor lá do Go Onde, né? Mas a primeira abertura é maravilhosa. É difícil bater, né? É a mesma cantora, você fala o mesmo cantor, que é o mesmo, Hideki Takahashi, né? Isso, é o mesmo cantor lá que canta a abertura de Go Onde também. E com essa parte bacana de música... uma coisa rápida que eu esqueci de falar. Além do Yutaka Izubushi, aqui no design de personagens, também tem o Tamotsu Shinohara. O Tamotsu Shinohara também, ele tem algumas coisas lá no nosso site, porque ele já participou de um evento lá no Marabá Cinecomic já e tal. Eu tenho algumas coisas legais sobre ele no tokusatsu.com.br também. Outro cara que cuida da parte de... ele trabalhou em Zio Ranger, ele tem trabalho pra caramba esse cara aí. Kamen Rider faz. Kamen Rider mostra. Na mesma praça. Vamos fechar o nosso cast. Eu queria que cada um no fechamento, além de dar a opinião final sobre Go Busters, pudesse trazer também mais alguma informação, caso queira, mais alguma curiosidade, alguma coisa nessa correria de seguir roteiro, de falar, da gente tentar seguir e não esquecer nada, né, pra não deixar o cast incompleto, que às vezes passa, não termina, ou quer se aprofundar mais na história, né? O Bebeto, que além de ser padrinho em parte aqui do nosso time de colaboradores, é alguém que já me cobrou muito, né, Bebeto? Sobre a gente falar mais da história, né? A gente fala muito da produção, às vezes não fala muito da história. Então, se vocês quiserem me acrescentar mais coisas sobre a história da série, fiquem à vontade aí. Essa é a nossa última parte de conclusão final. E também não se esqueçam de deixar o jabazinho, caso vocês queiram. Acho que a gente pode começar por você, Bebeto. Então, o que eu queria comentar mais sobre a série é que eu acho que a única série em que em diversos episódios os personagens eles tiram o capacete. Então a gente vê eles fantasiados, os atores, sem o capacete, depois eles colocam o capacete em diversos episódios. Então eu acho que isso melhora a imersão na série e é algo que a gente não vê nos outros Sentais. Verdade. E de nota final pra série, se eu fosse dar uma nota, não sei se a gente vai dar nota, eu daria um 9 pra série. Eu acho que a série é muito boa. A série tem bons personagens, bons vilões, boas lutas, um visual também muito bonito. E uma pena, né, que ela é um pouco esquecida e ela é um pouco ofuscada pela série antecessora.
Mas eu acho que é uma série que vale muito a pena. É uma série que tá aí no meu top 3. Eu gostei muito de rever. E é isso. Boa. E você, senhor Dani Tsurugi? Ela não é. Eu curto essa série, mas eu não curto os vilões. Né? Pra mim, os vilões, eles não. Eles são uns tipos de vilões que a gente não consegue torcer por ele. Né? Muita tecnologia, o Enter ele é muito chato. E, enfim, a Stacy não. A Stacy até que é legalzinha. Mas eu gosto desse comportamento deles. Gwen Stacy. Escape! Não, é Escape. Eu falei, quem será É que Stacy. Stacy. Não, Stacy é uma personagem do 3 é demais. Não, Escape. É Escape. Eu gosto da Escape. É muito sarcástico. É isso. Ele não está no meu top 10, mas é uma série que ela quebra tabus. Vale a pena assistir. E eu curti também o visual, que ele é diferente de todos os outros percentais. Eles usam uma jaquetinha, né? Como o Bebeto falou, eles tiram um capacete também. Né? E tem um diferencial aí dos 35 anteriores. E saindo agora de quebrando tabus pra ele que adora quebrar tábuas. E você, Diego Ramiro? Esses dias eu vi um pessoal quebrando tábuas, e aí o cara foi quebrar uns gelo, um monte de cubos, umas barras de gelo assim. Aí o cara vinha, parava, ele batia, aí já vinha a maca, já vinha o médico, que ele tinha quebrado o braço dele em 3 lugares. Então, caramba, gente, entrando uma fria, hein? Não façam isso em casa, crianças. Mas assim, eu assisti a série na época que saiu, que eu tive um hiato que eu deixei de assistir os Sentais, as coisas assim, aí eu voltei justamente quando tava terminando o Gokaiger, aí veio o Go-Busters, e eu já tinha gostado na época, aí depois de uns 10 anos depois, acho que no começo da pandemia ali, eu assisti de novo, e agora pra gravar eu assisti pela 3ª vez, e as 3 eu me diverti igual. Foi muito gostoso assistir tudo de cabo a rabo. E eu gosto das músicas, eu acho a interação entre os personagens muito legal. O elenco, eu acho que eles têm um ótimo entrosamento. Eles são fofinhos. Eu gosto dos vilões, principalmente da Escape, não da Stacy. E gosto das sequências de luta, de vários episódios em especial, assim, que eu acho que eles capricham mais. Essa questão dos robôs, né, que eu falei mais de uma vez aqui. E eu não gosto muito, geralmente, desse último ato de episódios de Sentai, e tem que chamar o robô. Principalmente quando o vilão já foi derrotado, e aí ele ressurge, e você tem que derrotar ele de novo. Eu acho isso um problema de roteiro gravíssimo. Porque você já acabou, você já resolveu a história, e aí a parte do robô fica como se fosse obrigatório. Então eu gosto do jeito que eles integram os robôs na série, e isso eu acho um grande diferencial quando eles conseguem fazer isso. Então assim, no geral, muito, muito, muito divertido. Muito divertido. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês me encontram por aqui. Vocês me encontram no Profissão Perigo também, no Tocou Agora. E é isso. Sempre que quiserem, me chamem, estarei pronto e disposto com a minha roupinha de Go-Buster que eu comprei. Queremos você. E ele, que também é muito divertido, nosso querido chefe. E aí, Gil? O que você tem pra falar? Galera, assim, ó, eu gostei muito da escolha, né, do Bebeto. Até é importante falar, né? Você que é padrinho, madrinha, que você acha de escolher o seu tema, a sua série, e tirando o Gil, que é obrigatório, quem vai participar também, fica de olho aí, olha o seu Catarse aí, e você que não é padrinho, não é madrinha, quiser apoiar, quiser participar do Tocou, escolher o próprio tema, olha no Catarse aí, que tem recompensas para quem apoia. Tá? E se o Bebeto não escolhe Go-Buster, eu não sei quando que eu colocaria, não porque eu não gosto, mas é porque a gente tenta escolher, né, o Super Sentai de cada ano aqui no TocoCast de umas formas meio estratégicas, né? E até hoje não tinha chegado o momento do Go-Buster. Quando ele escolheu, eu falei, opa, beleza. Era uma série que eu não tava planejando tão cedo. Mas que bom que o Bebeto escolheu, porque veio um momento muito interessante agora com o final da franquia, né? Com esse ato da franquia. Porque o Go-Busters, ele é uma das temporadas mais ousadas e subestimadas de toda a franquia Super Sentai pra mim, sabe? Porque ao invés de ele seguir um caminho colorido e fantasioso, típico, vamos dizer assim, né? Ele aposta numa abordagem mais séria, né? Essa parte de tecnologia,
não tratar a parte como algo militar, mas como uma força secreta, vamos dizer assim, né? Diferencia bastante pro período que ela estava saindo. Eu acho que até hoje, inclusive, não só visualmente, mas com diversas escolhas, é a mesma fórmula, só que com uma lupa ou com um upgrade, né? Em alguns pontos e não mexiam tanto, vamos dizer assim, não só visualmente, não só estética, mas narrativo também. Eu gosto bastante de Go Buster, né? Pra mim o maior acerto é o tom de ameaça, né, cara? A ameaça, de novo, o vilão carnavalesco, às vezes ele não gera medo em ninguém. Não é que eu quero que o vilão gere medo nas crianças, né? Mas quando o vilão é muito carnavalesco, muito. Você pode fazer um visual bobo com um tom de ameaça, assim, algo que dê preocupação pros heróis, né? E o Enter causa isso, né, cara? Estratégico e previsível, conflitos com peso, escape também quando chega. Não é um vilão, de novo, Clovis Bornai lá, cheio com um costeiro gigantesco lá, indo, né, com um papagaio de pirata no ombro, não é isso, né? Então aqui acaba dando um dinamismo muito interessante pra série. Me assusta o fã brasileiro que é tão exigente e tão chato, querendo séries adultonas, né? O fã brasileiro é formado só por adultos praticamente, e vive falando de série adultona, de série mais séria, não falar tanto de Go Buster. Me assusta isso, né? E deveria ser uma das melhores para talvez o público brasileiro, né? De novo, na minha opinião, é claro, tá? Mas eu acho que o que causou tudo isso é aquilo que o Bebeto contou lá no começo do cast. O problema de Go Buster é se depois de Gokaiger. É basicamente isso, né? Ele é menos festivo, ele é mais contido, né? Então ele acaba quebrando um ritmo muito forte de Gokaiger. E isso não foi só pro fandom brasileiro. Isso foi acontecendo também no público também japonês, no público-alvo, no fandom japonês também. Tanto que eles tiveram que voltar a algo mais carnavalesco e realmente carnavalesco, né? Que foi Kyoryuger, né? Ainda assim, né? Pra mim, com o tempo, o Go Buster vem ganhando um reconhecimento justamente por aquilo que criticaram ela no início. E hoje, na minha opinião, né? Ela é uma temporada, né? Uma Super Sentai à frente do seu tempo. Tanto que até hoje ele é bom e até hoje ele é atual. A gente fala tanto de dados hoje, né? De invasões cibernéticas, que ele acaba sendo até atual. Ele tentou renovar um pouco o Super Sentai e ainda é uma inovação até hoje, passado aí mais de 10 anos da sua estreia, né? É uma série corajosa, poderia ter mais atenção aí, mais reconhecimento, tá bom? E é isso, né, rapaziada? Acho que pra quem quiser continuar acompanhando o nosso trabalho aqui, é tokusatsu.com.br, certo? Certíssimo, certérrimo. E você, senhor Senna? Certíssimo. Certíssimo, né? E você, senhor Senna? Eu só tinha assistido na época, adorei reassistir o Go Busters. Eu acho que se considerando a época que saiu, né? Se você pegar 20 anos atrás de Go Busters, que é Zyuranger, né? Zyuranger introduziu, tá até na música de abertura, introduziu a fantasia, os elementos super fantásticos, né? Na série. Go Busters tentou fazer o contrário, né? Fazer uma série mais pé no chão, né? É uma série que volta a essa questão mais militarizada ali dos inimigos, da equipe, né? Quer dizer, né? Os inimigos, aqui eu tô fazendo aspas, né? São mais pé no chão, né? Apesar de tudo e tal. Então, foi muito gostoso reassistir. Eu gosto muito deles, eu só não gosto muito do vermelho. Me desculpa aí, eu sei que o Diego fez altos elogios. Eu achei ele meio chatuba de mesquita às vezes, assim e tal. Mas é um bom time. E eu gastei todas as minhas curiosidades, Ju. Não sobrou mais nada. Me desculpa. Já fechou o mangá? Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. O que é uma chatuba de mesquita? É um cara meio framboseiro. Meio chato. Ele acabou de piorar agora. Assim, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Eu não esperava que eu esperava, claro, sempre espero saber mais sobre as produções com vocês, mas não esperava tanta conexão com o Evangelion como o Senna trouxe, hein? Você sabia disso aí, Bebeto? Essas conexões aí com o Evangelion? Não, assim, quando eu via, por exemplo, esses Megazords que tinham um visual meio Evangelion, aí me passava, né, na mente, mas eu nunca fiz essa ligação, não.
Então, ô Gil, com a sua permissão, eu posso pedir uma música para o Senna cantar em japonês a abertura de Evangelion? Se nós conseguirmos 10 novos padrinhos, o Senna vai cantar essa música ao vivo no Topcast ao vivo. Boa. E você que tá ouvindo a gente aí, gostou? Já assistiu? O que você acha de GoBuster? Conta pra gente se você curtiu a série, se você curtiu esse episódio. Comenta aqui, interaja com a gente pra você encontrar o Bebeto também, o Dani, o Gil, o Diego e o Senna. Acesse aí as redes tokusatsu.com.br, vire apoiador, vem interagir conosco nos nossos grupos especiais, tá bom? Lá, assim, ó, a gente sempre obriga o Dani a cantar. Vamos começar a obrigar o Senna também, né, Dani? Inclusive, você vai voltar a cantar. Isso. A cada 5 estrelas no Spotify, o Senna vai cantar Zamcoco do Evangelion. Gente, muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Um grande abraço pra vocês. Tome seu Enetron aí pra ficar fortinho e fique cuidinho. E agora você já pode desligar o seu computador. Tá tranquilo. Você já percebeu que todas as gravações que tá o Diego e o Senna sempre estão umas alfinetadas? Tem uma coisa que eu não gosto. Imagina! Eu mando mensagem pra ele toda semana perguntando as coisas. Que isso, gente. Mas e eles gostam dessa intriguinha. Eles fazem isso de propósito. Eles se cutucam, você viu, né? A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br. Confira a lista de nossos apoiadores que ajudam a manter este conteúdo semanal. A eles, nosso muito obrigado. E se você quiser apoiar também, acesse o nosso Catarse e tenha acesso a diversas recompensas.